Sentir dor é inevitável. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer: o que fazer com ela é escolha sua. É inevitável. Só que Deus está dizendo: assim como você sente ela, você também tem o poder de determinar o que você vai fazer com ela. E dependendo do lugar que você for parar, se ali habitar a memória da sua dor, não pernoite nem um dia. Porque existem coisas que ainda moram em você, que elas não devem ser tentadas, que elas não devem ser visitadas. Eu vou falar bem rasgado. Existem números no teu telefone que não deveriam ser guardados, deveriam ter sido jogados no lixo. Existem mensagens que não devem ser printadas, elas deveriam ser decriptadas. Existem coisas que você guarda, objetos em casa, que só fazem habitar a memória da sua dor e te trazer uma lembrança de paralisia, num lugar que deveria ter sido de passagem, mas se tornou de sua permanência. Eu vou falar rasgado. Tem gente aqui guardando camisola que não deveria guardar. Tem gente aqui guardando foto de quem não deveria guardar. Tem galeria aqui, galeria, né, do celular, do computador, que Deus está dizendo: passe em revista. Que qualquer hora dessa, no dia mal, de vez você só olhar, você vai olhar, vai lembrar, vai sentir dor de novo. E quando vê, o ministério está parado, o abismo está aberto, a porta da legalidade se abre de novo, porque você não entendeu que era lugar de passagem. Deus está dizendo aqui para alguém: a dor que você viveu, você só vive de novo se você guardar ela. Se você eliminar, você vai ter memória do que aconteceu, mas ela não vai ter o poder de paralisar você de novo. Deus está dizendo: é assim que eu quero trabalhar com você na dor. Você vai passar por ela, mas eu não vou deixar ela passar por você. Você vai passar por momentos que vão te ameaçar, você vai passar por momentos que vão te entristecer, mas você só ficará paralisado neles se você permitir. Não se permita ficar nem mais um dia na memória da dor que oprime aquilo que você já venceu, na memória da dor que oprime aquilo que você já sepultou, na memória da dor que oprime aquilo que você já rompeu. Não ande perto de quem usa cocaína se você já venceu a droga. Não visite a casa de quem dá trago de maconha se você já foi viciado em maconha. Não se assente para celebrar a mesa da comunhão com quem está bebendo álcool que te derrubava. Deus está dizendo: eu não quero você visitando os lugares que você já superou. Eu não quero você revisitando as áreas que você já venceu. Agora sim, Gênesis capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir dos versos de número 26 em diante. Gente, que taça é essa? Eu nem estava com tanta sede. Mas agora me deu até uma vontade de beber água. Rapaz, aqui cabe 1 litro d'água, não dá para tomar tudo, não. Gente, que diferente. Peraí, é que eu nunca tive um momento assim. Gênesis 11, 26, quem achou, diga amém. Você vê que você bebe e não sai do lugar. É muita água. Vamos ao texto sagrado. A todos os irmãos que estão acompanhando também pela internet, tem um povo, irmãos, quase que uma outra igreja como essa aqui, né? Assistindo aí, acompanhando. E a palavra do Senhor diz que tudo que 2 de nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então nós ligamos aqui, levante sua mão direita, vamos ligar isso aqui agora, na autoridade do nome de Jesus, a mesma atmosfera de graça, de unção, de revelação, de poder, de autoridade, de transformação, que a palavra tem poder para fazer aqui, também se manifestará na vida, na casa, no local de trabalho, aonde estiverem todas as pessoas que estão acompanhando com a gente aqui agora em tempo real e futuramente ao ouvirem essa palavra. Em nome de Jesus, se você concorda com essa palavra, diga amém.
Tá ligado, viu? Em nome de Jesus, você que está em casa, recebe a mesma atmosfera. A onda que Deus levantar aqui vai culminar aí na sua casa. Quem estava cansado vai sentir-se renovado. Quem estava deprimido vai viver um nível de libertação extrema nessa área. Pessoas que estão sentindo dores no corpo agora, na autoridade do nome de Jesus, à medida que a palavra de Deus for sendo ministrada, você vai procurar essa dor e não vai encontrar mais, em nome de Jesus. Aonde estava havendo desavença, sentimento de dúvida, desespero, aonde houver espírito de morte rondando casas de pessoas que estão acompanhando com a gente ao vivo agora, em nome de Jesus, seja destruído, vencido, neutralizado e sem força todo o adversário, todo o operante que milita contra a palavra de Deus, em nome de Jesus. Quem concorda, diga. Tá ligado? Aleluia! 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 Ainda antes que houvesse dia, eu sou, diz o Senhor, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu vou repetir essa frase, porque Ele está operando, e tem gente aqui que precisa lembrar que você pode estar sentada, sentado, de perna cruzada, em posição de descanso, mas Ele está operando, 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 operando. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não tem resistência que possa impedir a operação do braço forte do Senhor. Assim ainda me manda dizer o Senhor, declarar pela sua palavra, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu, e nem com o olho se viu, um Deus que trabalha. Eu declaro agora, em nome de Jesus, vai caindo por terra toda ansiedade, síndrome do pensamento acelerado que te impede de receber na totalidade a compreensão e o entendimento da palavra de Deus. Tá com a cabeça aqui, mas fica pensando no que tem que fazer amanhã. Tá com a cabeça aqui, mas fica preocupada com o que deixou em casa. Tá com a cabeça aqui, mas está preocupada com dívida, parcela, conta, demanda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor me diz, olha, desse jeito, compreenda isto. Você está sentado, deitado ou de pé, parado. Ele diz, você está assim, mas eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Depois que o Senhor criou todas as coisas no livro do Gênesis, capítulo 1, o texto diz que, havendo Deus terminado tudo, no sétimo dia descansou. Completa para mim, para que haja entendimento dessa palavra. No sétimo dia Ele, bora, sem preguiça, no sétimo dia Ele descansou. Deus criou o sol e descansou, criou lua e descansou, criou estrela e descansou, oceanos e mares e descansou. Ele criou todos os animais domésticos, selváticos. Ele criou erva, semente que dá conforme o fruto da sua espécie. Ele criou tudo que existe e tudo que há, e no sétimo dia Ele descansou. Mas depois que Ele cria o homem, você não vai ver mais Deus descansando. Pelo contrário, o que o profeta Isaías vai dizer é o seguinte: porque desde a antiguidade. Por que não diz desde sempre? Porque Deus não descansou sempre. Ele diz desde a antiguidade. Por que desde a antiguidade? Porque tem muito tempo que Deus não descansa mais. E quando é? Desde quando? Desde o dia que criou o homem. Ele criou todas as coisas e descansou. Mas depois que criou o homem, Deus nunca mais descansou. Aí ele fala pela boca do profeta Isaías, porque desde a antiguidade, não desde sempre, porque desde a antiguidade, olha para quem está do teu lado e diga, desde que você nasceu, Deus nunca mais tirou folga. Deus nunca mais teve descanso. E é por isso que ele diz pela boca do profeta Isaías, porque desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha, um Deus que trabalha, meu Deus. Olha para alguém aí num ambiente profético como esse e grita para ele ou para ela: ah, Camila, eu não gosto de gritar, não gostava, mas agora vai gritar. Olha para quem está do teu lado e grita: ele está trabalhando. Ele está trabalhando para você descansar, trabalhando para você ter repouso, trabalhando para você edificar a sua fé, trabalhando para
você amadurecer, trabalhando para você crescer, trabalhando para você crer, trabalhando para você avançar. Desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Rapaz, a coisa é muito séria. Isaías já falava isso nos seus dias. Aí Jesus vem ao mundo, completa a sua obra, 33 anos e meio de vida sobre a terra, e na hora dele ir embora, ninguém quer que ele vá embora, mas ele diz: fiquem tranquilos, eu vou, mas o Espírito Santo vai descer e vai ficar no meu lugar. Mas e por que o Senhor tem que ir, Senhor? Ele diz: porque meu Pai trabalha até agora, e eu até agora também trabalho. Para quê? Eu vou para um lugar e estou trabalhando nesse lugar, para que vocês também estejam comigo nesse lugar. Então chega de ansiedade. Oh, meu Deus do céu, eu estou sentindo uma autoridade de Deus tão grande nessa casa. Diga aí comigo agora, diga assim: ansiedade. Diga: ansiedade, eu te ordeno na minha mente, na minha alma, não mais, não mais. Eu vou descansar, porque meu Pai está trabalhando. Ele trabalha, 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 trabalha. Ele trabalha. Eita glória. Ai, ficar com essa perturbação nada. Tá aqui, mas tá lá. Onipresente é só Deus. Você tá aqui, você fica aqui. Não, mas é que eu tenho que olhar um negócio, não vai olhar nada. Você tá aqui, você fica aqui. Não, mas é que eu tenho que transmitir um ao vivo. Aí você transmite ao vivo para os outros e recebe na mesma proporção. Deixa a igreja fazer isso. Vou falar bem abertamente, sabe por quê? Você transmite aqui agora, aí fica preocupado em transmitir através do seu aparelho. Você sabe o que é bom de verdade? Viver João 4. Se você beber dessa água aqui, você não vai transmitir só no celular. Aonde você pisar, você vai transmitir. Aonde você entrar, você vai transmitir. Aonde você chegar, você vai transmitir. Ô glória, fica aqui, Deus está aqui. E ele diz: ó, fica tranquilo e descansa, que eu estou trabalhando. 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 Ô glória a Deus, vou beber mais da minha água. Vamos ao texto. Diz assim, verso 26 em diante. Vou pedir para não soltar mais a fumacinha, porque senão eu me envolvo, eu acho que é a glória, e eu sumo no meio dessa fumaça. Deixa só para o final. Diz assim, gente: viveu Terá 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E são estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril e não tinha filhos. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles da terra de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Mas quando chegaram em Arã, habitaram ali. Completam aí para mim, por favor. Quando chegaram em... habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Terá morreu aonde, gente? Verso 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Diga amém por essa palavra.
Eu vou contar de 1 a 3, quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, ok? Quando eu disser 3, você vai liberar em direção a alguém desse jeito. Você vai mais além, ok? Quando eu disser 3, você vai dizer para essa pessoa, com autoridade, você vai mais além. Quem entendeu, diga amém. É 1, respire bem fundo aí. Posição de profeta. 2, se ajeita na cadeira, sujeito. 2,5, já pega aquele dedo e faz assim, ó. 3, libera a palavra, vai. De novo, vai. Agora diversifica o vizinho para o outro, vai. Você vai mais além, muito além. Você vai aonde seus pais não chegaram. Você vai aonde a sua hereditariedade não alcançou. Oh, você vai muito além. Quem recebe essa palavra pode dar um glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu só vou sintetizar aqui, te explicar de modo bem simplificado, essa rápida genealogia que a gente fez a leitura aqui agora de Terá, pai de Abraão. Porque à medida que a gente vai lendo, por mais que a gente preste atenção, é tanto o filho do filho, né, do filho, que tem uma hora que você não sabe mais de quem é filho. Então você vai ver que na verdade é bem simples. Terá foi o pai de Abraão. Então vamos lá, qual é o nome do pai de Abraão? E já vai me perdoando de antemão, mas eu vou falar aqui Abraão, porque você sabe que o Senhor lhe mudou o nome e ele ficou muito mais conhecido pelo nome que o Senhor lhe mudou. Então, aqui o seu nome ainda não havia mudado, mas eu estou falando de um personagem já conhecido nosso. Então, por isso eu vou falar Sara, vou falar Abraão, mas você sabe que são as mesmas pessoas que nós acabamos de ler aqui. Então, Terá é pai de Abraão. E ele não teve só Abraão. Abraão é o seu primogênito, mas Terá, pai de Abraão, teve 3 filhos. Então, o primeiro era Abraão, o segundo chamava-se Naor, e o terceiro era o caçula, chamava-se Arã. Arã era o filho caçula de Terá. Então, vamos lá. Qual é o nome do pai de Abraão? Terá teve quantos filhos? Qual é o nome dos filhos dele? E Arã. Arã é o caçula. Ele é o caçula, mas é muito frutífero. É um filho muito profícuo. E o texto diz que, apesar de ser o caçula, ele foi o primeiro a dar netos a Terá. E ele é o pai de Ló. Só que, infelizmente, o texto vai dizer que uma tragédia, né? Alguma coisa acontece que abate essa casa. Não diz propriamente o quê, mas a gente chama de tragédia em razão de haver ali um luto fora da cronologia natural. É muito triste ter que sepultar os pais, mas se há alguma coisa mais triste que isso, são pais tendo que sepultar filhos. Isso foge completamente da lógica. Então, é por isso que a gente chama de tragédia, porque independente de como tenha sido, foge completamente da lógica um pai ter que sepultar o filho. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu com Terá. Terá teve que sepultar o seu filho Arã. O texto não diz do que ele morreu, mas, infelizmente, o filho caçula, aquele inclusive que lhe deu o primeiro neto, que é Ló, aquele sobrinho de Abraão, vai falecer. Então, Arã morre e a casa de Abraão se torna uma casa enlutada. Agora, gente, vamos tentar aqui humanizar um pouquinho o texto para a gente não lidar com isso, como se fosse apenas uma história distante, porque é isso que dificulta, às vezes, a nossa aplicação e a nossa assimilação do texto sagrado. Para pensar, é porque a Bíblia ela sintetiza a informação, mas eu quero que você entre agora nesse universo. Imagina um pai cheio de esperança, cheio de desejo de ver a sua casa florescer, de repente ter que se deparar com a tristeza de sepultar o seu filho caçula. E a gente sabe que sim, o caçula pode não determinar o amor principal do seu pai, mas todo pai revela sobre o caçula um tratamento diferenciado. Preste atenção, eu não estou dizendo que é melhor e nem pior, mas é diferenciado normalmente porque quando o caçula chega, o pai já não é a mesma pessoa que era no filho mais velho. A gente muda, o ser humano muda. Isso é tão notório que o texto vai falar sobre isso acerca de José antes da chegada de Benjamim.
aonde mostra ali que Jacó o amava mais porque ele era o caçula dentre os seus irmãos. Na verdade, ele amava todos os seus filhos, mas o texto revela dessa maneira porque a forma de tratamento de Jacó para com José é diferenciada por ele ser o filho caçula. Tanto é que depois que ele pensa que José já está morto, e então transfere para Benjamim aquela forma de tratamento, quando os irmãos vão e conhecem José, na verdade não sabem ainda que é José, mas vão lá para pegar comida, e José faz o acordo a fim de que trouxesse Benjamim, Jacó fica apavorado, seus irmãos ficam apavorados, porque eles percebem que na verdade não era apenas o amor transferido por José, mas era a forma de tratamento que mudava à medida que tinha o filho mais novo, e agora passava para Benjamim. Então pare para pensar como é difícil isso. A casa de Abraão está enlutada, a casa de Abraão está no auge da sua dor, o seu pai Terá acabou de sepultar o seu filho. Isso faz a gente entender um pouco mais para frente a dificuldade que Abraão tem de se apartar de Ló, porque na verdade ele é sobrinho, mas é um sobrinho que vem de um falecimento familiar. Então presta atenção, ele é órfão de pai. Quando Arã morre, quem cuida de Ló é Terá, aquela coisa do vô que chega para compensar aquilo que não pode ser restituído. É a figura paterna, é a figura principal capaz de mediar a tensão desse luto. Só que depois que Terá também morre, aí isso é passado para o filho mais velho, que é quem? Abraão. E aí então você começa a compreender por que Abraão tem dificuldade do desvencilhamento de Ló, porque na verdade é um sobrinho que não é tratado como sobrinho, é tratado como filho. Agora, ele morre. E tudo ali, o texto diz que é a terra do seu nascimento. Completa aí, gente, é a terra do seu? Foi ali que Arã viveu, foi ali que Terá viveu, foi ali que Arã deu filhos a Terá, foi ali que Terá viu Arã se casar e foi ali que Terá enterrou seu filho Arã. Ele então tem uma ideia: vou sair do lugar do luto, vou sair do lugar da minha dor. Porque quando a sua geografia carrega muita memória, se a sua memória for ferida, sair é uma forma de escapar do peso, da intensidade daquela dor. Porque para onde ele olha, tem lembranças dele com Arã. Para onde ele olha, tem lembranças dele com o filho caçula dele. Então ele tem uma ideia: eu não vou morrer no lugar da minha dor. Eu não vou ficar no lugar do meu espinho. Eu não vou ficar no lugar do meu embaraço. O texto diz que depois da morte de Arã, ele arma toda a sua tenda, arma toda a sua casa, ou melhor, desarma toda a sua tenda, desarma toda a sua casa e sai de mudança junto com a sua família. Ele pega Abraão, ele pega Naor, ele pega as esposas deles, ele pega o seu neto Ló, que era filho de Arã, ele sai com os seus servos, sai com a sua casa, sai com tudo que conquistou na terra de Ur dos caldeus, levanta acampamento e libera uma palavra. Ele diz: nós vamos embora, e nós vamos embora para Canaã. Ele aponta o destino de onde ele quer chegar. Então Terá vai fazer duas coisas maravilhosas. Primeiro, ter consciência de que não tem mais condições de ficar no lugar da sua dor. Sai da terra de outros caldeus. Segunda coisa que não é fácil: ter que projetar um lugar aonde você quer chegar, ter que vislumbrar um lugar aonde você quer chegar. Mas ele consegue fazer isso. Você vê aqui o destino da terra. Então preste atenção. O destino da terra de Canaã para a hereditariedade dos hebreus e para o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão, na verdade não nasce em Abraão, se concretiza em Abraão, mas na verdade a primeira vez que você vê Canaã sendo apontado como destino de refúgio não é em Abraão, mas é no seu pai Terá. Então nós estamos falando de um homem visionário. O texto não mostra, por exemplo, Terá se relacionando com Deus como Deus se relacionava com Abraão. O texto na verdade nem mostra se Deus falou com Terá em algum momento ou se Terá tinha algum conhecimento sobre Deus. Não há absolutamente nenhuma informação sobre isso. Mas o que a gente vê é que um homem entendido é capaz de caminhar num caminho iluminado. Olha isso. Então veja, ele ainda não tem um relacionamento com Deus, ou o texto não aponta isso, mas aponta que ele tem uma visão que é patenteada, que é corroborada pelo divino. Ele só não sabe que ainda é. Ele faz isso movido pela dor, mas ele vai acertar. Então ele projeta esse lugar. Ele diz: nós vamos sair daqui, vamos para Canaã. Eu quero que você repita bem essa palavra. Ele diz: nós vamos sair daqui, vamos para... Completa aí, qual é o nome do lugar? Nós vamos sair daqui, vamos para... Canaã. E aqui a gente também se identifica com Terá. Em que, Camila? Não é difícil você saber aonde você quer chegar quando você está disposto a sair.
Não é difícil. Guarde bem isso. Se eu chegasse aqui agora, sem medo de errar, para 98% das pessoas que estão aqui agora e acompanhando a gente pela internet, e perguntasse para elas de maneira objetiva, independente do lugar que você está, se eu perguntasse para elas, me diga aí, com objetividade, você sabe aonde você quer chegar? Quando a gente é criança, essa frase é resumida da seguinte maneira: você sabe o que você quer ser quando você crescer? E aí, a gente não tem dificuldade de vislumbrar o que a gente quer ser, porque quando você é criança, você não tem noção da trajetória, você só tem noção do lugar de chegada. Era importante que algumas pessoas aqui trouxessem aquela motivação da infância. Porque algumas pessoas aqui tomaram tanto conhecimento da trajetória que desistiram de chegar onde poderiam. Não porque não conhecem aonde querem chegar, mas porque estão fazendo os cálculos do caminho. Agora, olha que coisa interessante. Se eu chegasse então aqui e perguntasse, você sabe aonde você quer chegar? Sem medo de errar. Entenda, eu estou falando num campo hipotético, eu estou falando numa área de projeção, falando aqui bem rasgado a grosso modo para todo mundo entender. Eu estou falando aqui no campo da imaginação. Se eu perguntasse aqui para você, você sabe aonde você quer chegar? Sim, eu sei onde eu quero chegar. Quero ter tal carro, quero morar em tal casa, quero me mudar para tal bairro, quero constituir uma família assim assado. Algumas pessoas aqui têm projeções ministeriais, eu me vejo fazendo isso, eu me vejo com aptidão naquilo, eu gostaria que Deus me levantasse para a área X, eu admiro a área Y. A gente não tem dificuldade de vislumbrar o lugar que a gente quer chegar. A grande dificuldade é a trajetória que a gente tem que fazer até chegar lá. Então preste atenção que o que eu vou falar aqui agora é um pouco confrontador, mas é necessário. A gente ouve as pessoas falando sobre sustentar um sonho, sobre vislumbrar um sonho, sobre alimentar um sonho, mas me desculpe, eu vou falar bem abertamente. Um sonho não é o suficiente para você realizá-lo. Você precisa ter mais do que um sonho. Camila, eu não entendi. Você precisa de um caminho. Agora, eu tenho de Deus uma notícia boa para você. Dentre tantas coisas que Jesus disse que era, como a luz do mundo, dentre tantas coisas que Jesus disse que era, como o pão que desceu do céu, dentre tantas coisas que Jesus disse que era, uma delas você precisa considerar quando sabe aonde quer chegar, mas não sabe como chegar. Você precisa se lembrar que dentre tantas coisas ele disse: eu sou o caminho. Oh, aleluia! Eu sou o caminho. Camila, eu ainda não entendi. Já entendeu sim? Ele está dizendo: eu não quero que você se desmotive do lugar que você quer chegar, só porque não vê em si mesmo condições de percorrer a trajetória. Deus está olhando para pessoas aqui nessa noite e Ele está dizendo: eu não te chamei para manter-se forte, eu te chamei para manter o foco. Eu vou explicar isso mais para frente. Olha o que Deus está dizendo: eu não quero que você desista do caminho só porque percebe que o lugar de chegada é distante. Eu não quero que você se desmotive na caminhada só porque percebe que a geografia da sua dor te deixa distante da terra da promessa. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: de você vem o foco, de mim vem a força na trajetória, de mim vem a ponte na caminhada, eu pavimento a estrada que você precisa passar. Deus está dizendo: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Êxodo capítulo 3, quando o Senhor aparece para Moisés na sarça que se ardia, mas não se consumia em fogo, e ele diz: Moisés, vai libertar o meu povo, traga eles a este deserto para que neste monte eles me adorem. Ele só olhou para a geografia local, ele só olhou para a geografia da dor dele, ele só olhou para a sua circunstância momentânea e ele disse: eu não sei falar, eu não tenho condições. E o Senhor disse: vai, porque afinal quem fez a boca do mudo ou do que fala? Eu não sei se você já entendeu, mas o que Deus está dizendo para Moisés é: Moisés, eu não te chamei porque você fala, eu te chamei porque eu sou. Olha o que ele está dizendo: eu não te chamei porque você sabe falar ou porque você tem voz. Se você fosse mudo, eu te chamava do mesmo jeito, eu te usava do mesmo jeito, porque eu não estou te chamando baseado em quem você é, eu estou te chamando baseado em quem eu sou. Aí Moisés diz assim: então quando eu chegar lá e perguntarem para mim quem foi que me enviou,
quem eu respondo? Ele diz, diga que o eu sou te enviou a eles. Eu sou o quê? O Deus de Abraão. Isso aqui é o termo do pacto, é o termo da aliança. Eu sou, diga que o eu sou te enviou a eles. Eu sou o quê? Aí aqui fica claro que Deus você não conhece quando encontra. Deus você só conhece quando caminha. O que Deus está querendo dizer para Moisés na sarça é o seguinte: Moisés, não dá tempo de eu falar que nessa sarça tudo que eu sou para você, mas se você caminhar comigo, você vai descobrir quem eu sou. Por quê? Eu sou coluna de fogo durante a noite, eu sou nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia, eu sou maná que desce do céu, eu sou vento que sopra do oriente, eu sou água que brota da rocha, eu sou maná que desce do céu. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou o caminho, eu sou a trajetória, eu sou a ponte que você precisa passar, eu sou o mar que vou abrir, eu sou o vento que vai soprar. Camila, eu não entendi, vai entender. Ele está dizendo, se você caminhar comigo, você vai ver que eu sou o que você precisar que eu seja, na hora que você precisar que eu seja, não importa aonde você esteja, desde que você saiba onde você quer chegar. Oh meu Deus, pergunta para umas 2 pessoas aí, você sabe onde você quer chegar? Pergunta, você sabe onde você quer chegar? Porque Deus hoje não veio te perguntar se você sabe como chegar. Ele só veio te perguntar, você sabe onde você quer chegar? Porque Ele está dizendo, vamos fazer uma parceria? Se você souber onde, eu te digo como. Se você souber onde, eu te digo como. Tem de haver de Deus uma direção. A gente utiliza aquilo que os irmãos de José utilizaram à medida que ele entregou a revelação daqueles 2 sonhos em Gênesis capítulo 37. José sonhou basicamente 2 vezes. Pelo menos que se há registrado no texto sagrado. Quem lembra, diga amém. No dia que seus irmãos jogaram ele no poço e o venderam para a caravana dos midianitas, à medida que ele ia se aproximando do campo, disseram para ele, eis lá, vem o sonhador mor. Mas só contou 2 sonhos. E sonhos esses que ele nem sonhou, foi sonhos que Deus deu. Eis lá, veio o sonhador mor. Quando o sonho é muito grande, irmão, tá na cara que não nasceu do teu cognitivo. Tudo que mora em você, mas não cabe em você, foi Deus que o colocou. Se transborda pelos lados, se te consome por dentro, tem grande chance disso não vir de você. É por isso que você começou o curso de inglês e terminou, começou faculdade, largou matrícula. Agora, esse troço que você tenta abandonar e não consegue, tem grande chance disso não ter nascido de você. Mas isso ter sido gerado pelo mesmo que gerou em Maria o que ela não podia gerar quando ainda era virgem. Camila, eu não entendi. É obra do Espírito Santo. Então, no caso de José, diziam, eis lá, vem o sonhador mor. Só que, na verdade, a vida dele não é uma vida marcada por sonhos. Veja isso. De Gênesis 37 até 45, você não vê mais um sonho sendo contado acerca de José. Mas ficou rotulado, né? Intitulado, melhor dizendo, como o sonhador. Quando a gente fala de sonho, quando a gente fala de sonhador, na hora a gente lembra de José. Mas, na verdade, o sonho foi só o ponto de partida. Foi a trajetória que mostrou que ele dava conta de estar onde Deus o queria. Então, preste atenção. Manifestar um grande desejo no início não deixa Deus boquiaberto. O que deixa Deus boquiaberto, entre aspas, né, irmãos? É você estar no meio da trajetória, ou na caravana dos midianitas, ou sendo vendido por alguém. E ainda se lembrar de sol e lua, e de estrela se inclinando, e de feixo de pé e feixo inclinado, e de honra. Mas preste atenção, na verdade não eram essas as coisas que ele pensava enquanto ele caminhava. Ele tão somente se preocupava em caminhar. À medida com que a vida ia dando curso de sua jornada, ele não fugia na tentativa de voltar para trás. Me mostre, de Gênesis 35 até o momento do encontro de José e seu pai Jacó, as vezes que José tentou retornar para sua casa.
Não há uma estratégia de fuga. Tem dor no caminho, tem dilema no caminho, mas você só vê José caminhando para frente. Caminhando para frente. Caminhando para frente. Vai ter vergonha um pouco mais à frente, vai ter difamação um pouco mais à frente, vai ser vendido um pouco mais à frente, vai ficar preso um pouco mais à frente. E alguém diz, rapaz, que vida é essa? E ele poderia dizer, é a vida de quem decidiu andar para frente. Não é fácil, mas eu preciso dizer que um sonho não é o suficiente para você chegar. E Camila, onde isso fica provado para nós nessa noite, de acordo com a meditação no texto? Através da vida de Terá. Ele tinha uma visão, ele tinha uma projeção de futuro. Mas olha o que o texto vai dizer, que depois de arrumar as suas coisas e decidir sair da terra de Ur dos Caldeus para ir até Canaã, no período da sua peregrinação, completa para mim, no período da sua caminhada, vamos lá, no período da sua, ou seja, enquanto ele estava no trajetório da sua jornada, o texto vai dizer, abre aspas, coincidentemente, ele vai parar em um território, uma geografia física territorial, cujo nome do lugar se chamava Harã. E a dor de Terá vai ser visitada, porque tem coisas que você só sabe que ainda não está resolvido depois que você dá de frente com elas de novo. Tem coisa que você acha que está resolvido, vou falar bem rasgado para todo mundo entender aqui. Tem problema com gente que você não viu nunca mais, e você pensa, se eu ver de novo está tudo tranquilo, isso já está no passado. E aí quando vê do outro lado da rua, o coração parece que bate no pescoço. Tum, 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 tum. Fala, ih, Jesus, não está resolvido esse negócio, não. O susto, a memória da dor é visitada. Camila, quem é que vai conseguir chegar no lugar determinado? Quem é que vai conseguir chegar no lugar do seu futuro? Quem é que vai conseguir chegar no lugar da sua realização? Quem está me ouvindo, diga amém. Camila, quem é que vai conseguir chegar lá? Quem não parar de caminhar, mesmo quando for visitado pela memória da sua dor. Eu não estou aqui para criticar, eu não estou aqui para julgar, cada um tem um limite. Só que o texto é muito claro, você leu comigo no capítulo de número 11. Ele estava caminhando muito bem, ele tinha uma direção, ele tinha um plano. Mas de repente, no caminho de sua trajetória, ele se depara com um lugar chamado Harã. E não é coincidência, ali ele deveria armar a tenda para passar só uma noite. Mas o texto diz que depois de armar a tenda, ele arma a que dorme num dia. Depois ele vai armar as outras, porque quando você está em viagem, você arma a tenda provisória. O que é a tenda provisória? Aquela que não depende de estaca profunda. Se você sabe para onde ir, você entende que aquele lugar não é o lugar da sua habitação, não é o lugar da sua permanência, é apenas um lugar de passagem. Só que dependendo do lugar que você for parar, se ali habitar a memória da sua dor, não pernoite nem um dia. Porque existem coisas que ainda moram em você, que elas não devem ser tentadas, que elas não devem ser visitadas. Eu vou falar bem rasgado. Existem números no teu telefone que não deveriam ser guardados, deveriam ter sido jogados no lixo. Existem mensagens que não devem ser printadas, elas deveriam ser decriptadas. Existem coisas que você guarda, objetos em casa, que só fazem habitar a memória da sua dor e te trazer uma lembrança de paralisia, num lugar que deveria ter sido de passagem, mas se tornou de sua permanência. Eu vou falar rasgado. Tem gente aqui guardando camisola que não deveria guardar. Tem gente aqui guardando foto de quem não deveria guardar. Tem galeria aqui, galeria, né, do celular, do computador, que Deus está dizendo, passe em revista, porque tem uma Harã ali dentro, que qualquer hora dessa, no dia mau, de vez você só olhar, você vai olhar, vai lembrar, vai sentir dor de novo. E quando vê, o ministério está parado, o abismo está aberto, a porta da legalidade se abre de novo, porque você não entendeu que era lugar de passagem. Deus está dizendo aqui para alguém, a dor que você viveu, você só vive de novo se você guardar ela. Se você eliminar, você vai ter memória do que aconteceu, mas ela não vai ter o poder de paralisar você de novo. Quando Terá passou em Harã, sabe o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter passado, mas não, pernoita. Aí a tenda do primeiro dia, estou parafraseando para a gente entender,
é a tenda do dormitório, mas a do segundo dia já é a dos empregados. A do terceiro dia já é do demais filhos. Por quê? Porque aquilo que era para durar 24 horas já foi para 48. O que era para durar 48 já foi para 72. Aquilo que era só para ficar 3 dias, agora já tem 7 dias. Daqui a pouco o texto diz que Terá levanta a família e diz, nós vamos ficar aqui. Aí você acha que é coincidência ele ter um destino final para chegar, mas ficar parado justamente no lugar que carregava o nome do filho que ele morreu? Olha para alguém aí e diga, não é coincidência não. Não, olha bem no olho, diga, não é coincidência não. Você não está percebendo não? Que desde quando você começou a visitar o perfil X, recentemente a pessoa do perfil X te mandou uma mensagem. Aí você vem para mim dizer que é coincidência? Isso não é coincidência não. É você visitando lugares dos quais você só deveria ter passado por eles. É você visitando lugares dos quais você não deveria ter ficado lá. É você mantendo permanência em lugares onde Deus já disse, levanta esse acampamento, vamos embora. Bola pra frente, anda, levanta, vambora. Vambora, não, vou ficar só mais um pouco. Não, eu vou olhar só mais um pouco. Eu vou entrar nesse site só mais uma vez. Esse site já tentou destruir teu casamento de novo. Presta muita atenção. Eu não estou dizendo, sobretudo, minimizando a dor dos enlutados que sepultam os seus, sobretudo filhos. Só que o que eu estou dizendo, e posso falar isso aqui abertamente, porque isso é público, seja mensagem pregada, por canção cantada ou por livro escrito. Eu estive com a Estela numa ministração e nunca mais eu me esqueço. Ela pegou o microfone pregando, cheia da autoridade de Deus. Ela disse, eu não serei conhecida pela dor que vivi. Eu serei lembrada pela dor que eu venci. Rapaz, quando eu ouvi aquilo, minha alma estremeceu. Depois de ter pregado 30 minutos debaixo de uma palavra de autoridade, ela começou a cantar que ela iria adorar. Se eu vencer, adoro. Se eu perder, adoro. Se eu subir, adoro. Se eu descer, eu adoro. Te adorar é o meu prazer. De lá a gente saiu, comeu, bebeu, riu, brincou, conversou. Você acha que ela se esqueceu do que aconteceu? Claro que não. Você acha que ela não chora sobre o que viveu? É claro que não. Ela chora, ela sente, de vez em quando ela posta, de vez em quando ela compartilha, de vez em quando ela publica. E é por isso que eu estou falando aqui abertamente. Agora perceba, ela não parou o ministério, ela não para a sua vida. Sim, podemos falar de personagens bíblicos, mas também podemos falar de pessoas dentro da nossa geração. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, eu não vou apagar a memória da sua dor, mas se você decidir caminhar, eu vou te mostrar que é possível caminhar sem deixar ela te paralisar. Irmãos, isso aqui é tipologia perfeita de Marcos 5. O texto diz ali que havia uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, ouviu Jesus que ia passar por aquela região, ela sai correndo atrás de Jesus, hemorrágica, para tocar nele e ser curada. O texto diz que ela vai e toca na orla das suas vestes, ele libera virtude e imediatamente na hora ela é curada. Sabe o que isso mostra para mim? Que ela decide aonde vai com a dor, mas a dor não decide aonde ela fica. Camille, tem diferença? Tem. Esses dias pregando na minha igreja, nunca mais esqueço. Inclusive eu estava pregando esse texto e falando sobre isso. Falando sobre você entender que você tem autoridade para levar a sua dor, mas não pode dar a sua dor autoridade para dizer aonde ela leva você. E estou eu pregando. Daqui a pouco o culto acabou, não era época de pandemia. Desce uma menina da galeria lá da DEVEC. A nossa igreja é muito grande, 6.500 assentos. Ela estava longe. Vai ela descendo, percebo que ela tem um catéter no nariz para oxigenação, um tubo ligado na parte de trás e vem trazendo um carrinho, como aqueles que a gente encontra no tribunal, onde ficam os processos. Só que no lugar de papel tinha 2 cilindros de oxigênio. Nani, vem aquela menina carregando aquele carrinho, caminhando lentamente. Faz ela sinal pro obreiro, me manda esperar. Ele diz assim, fica aí, porque eu quero falar com ela, faz sinal. Aí vou eu esperar a menininha, queria eu ir até ela, e ela dizendo, não, espere aí. Não queira poupar quem Deus chamou para romper. Vem ela arrastando o carrinho com os 2 balões de oxigênio. Vamos deixar para aplaudir, só concluir o raciocínio. Para a gente ficar uniforme, dar um aplauso maneirão.
Camila, mas é que eu quero celebrar, o que eu faço? Tu vai dar maior glória a Deus, grandão, que aí eu consigo concluir com você glorificando. Vem ela arrastando o carrinho com 2 balões de oxigênio e o catéter no nariz. Aí ela chega perto de mim. Aí eu preciso dar para ela uns 2 segundos, que é para ela poder regularizar o fôlego dela e a administração do oxigênio pro tubo, pro tubinho que está passando pro nariz dela. Eu disse para ela, minha filha, por que você veio aqui? A gente tem transmissão online. Ela disse, não, eu precisava te ver. Eu queria ver de perto, eu vim. Sabe por quê? Eu não sei quando eu vou, mas enquanto eu estou aqui, sou eu que carrego isso. Mas isso aqui não me carrega. Rapaz, nunca mais eu esqueci disso. Nunca mais. Aí Deus falou comigo, filha, essa é a diferença de quem passa pela dor e de quem a dor passa por ele. Preste atenção. Sentir dor é inevitável. Só que Deus te trouxe hoje aqui para dizer o que fazer com ela é escolha sua. É inevitável. Só que Deus está dizendo, assim como você sente ela, você também tem o poder de determinar o que você vai fazer com ela. Daqui a pouco nós seremos ministrados aqui por uma mulher extraordinária. Gente, eu estou falando de coisa real e presente, que é para vocês entenderem que a gente não está aqui num contexto profético milenar. A gente está aqui num contexto profético daquele que era, daquele que é e continuará, sempre há de ser. Daqui a pouco nós seremos ministrados por ela. Aqui em Brasília, ponte aérea toda hora. Mas você pensa o quê? Que Ludmila só atende compromisso fácil? Semana passada, né, mãe? Semana retrasada, estávamos em Itabuna. Você tem que descer em Ilhéus e de Ilhéus mais algumas horas até chegar em Itabuna. Depois de conseguir uma conexão pelo meio do caminho. Estávamos lá ministrando 2 dias e nos 2 dias estaríamos eu e ela. No primeiro dia ela não conseguiu chegar. Teve que pernoitar em São Paulo por causa de uma chuva que impediu a conexão que levava para Ilhéus. Chega ela no segundo dia, a gente não sabia se ela ia dar conta. Ela chega em cima do horário, 2h50 ela chega no aeroporto, 5 horas ela tinha que estar dentro do culto. Ela entra pro hotel, toma banho, se arruma. Aí dizem assim para mim, Camila, ajuda a gente, fica preparada, que se a Lu estiver cansada, você ministra no lugar dela. E eu falei que comigo, a gente pode deixar até preparado, mas não fala nada com ela, porque pelo que eu vejo dela, ela vai chegar e vai regaçar isso aqui. Eu falei, deixa isso quieto. Cheguei de tênis com uma roupa emprestada, porque eu não tinha levado uma roupa para um culto. Emprestada não, dada, porque Deus é assim, né? De manhã eu ganhei a última roupa. Ganhei uma roupa que era para botar pra noite, mas não era roupa para pregar, era roupa para ir pro culto. Vai eu de tênis, camisetinha, sainha basiquinha, tipo, roupa para ir pro culto, mas não para ser a ministra da noite. Era Deus me dizendo, você vai pro culto, mas não prega hoje não. Aí fui, tô eu lá. Quando eu cheguei, ela conseguiu tomar banho na minha frente, se arrumar na minha frente, chegou na minha frente. Tá ela ministrando. Quando eu cheguei lá, sem falsa, sem exagero, sem hipérbole. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu ouvi dela foi um grito profético que durou quase 60 segundos. E a igreja assim, sapecada, irmão, Itabuna, Nordeste da Bahia, Sul da Bahia. E a igreja batista aqui, crendo sobrenatural, onda profética e tá. Rapaz, eu ia chegar e sentar, mas eu já cheguei assim. Já cheguei entrando na onda. A mulher cantou, a mulher pregou, a mulher ministrou, a mulher liberou de Deus. Depois ainda teve um tempo de comunhão com a gente. De vez em quando ela fazia isso aqui, ó. Daqui a pouco. Aí quando você pensou que já estava tudo bem, ela abre a boca e diz, peguei Covid. A cunhada é médica. E diz para ela, você pegou, nós vamos. Não peguei nada, isso aí é uma gripe. Tô bem, tô ótima, não tava nada. Mas é porque ela sabia, se eu arregar nisso aqui, eu não volto mais. E foi. Tratamento, manteve o protocolo, fez tudo que era certinho. Daqui a pouco, permitindo Deus, a mulher tá aqui. Camila, eu não estou entendendo. Está entendendo sim. Deus está dizendo, sentir dor é inevitável. Mas o que você vai decidir fazer com a dor que você sente, isso pode ser premeditado por você. Lá em casa nós vivíamos a perseguição
Eram só mulheres morando dentro de casa. De vez em quando entrava alguém no muro para tentar assediar e fazer mal, mas nunca víamos porque era noite. Madrugada era a polícia, gritos em casa. Foi um período de tormenta, quase 2 anos. Pense numa ameaça e numa perturbação. Era uma casa só de mulheres. E todas bonitas. Estou tentando quebrar aqui o peso. Era uma coisa horrível. Minha mãe estendia a roupa no varal. A gente ia para a escola. Quando voltava, a roupa não estava no varal. Roubavam as nossas roupas. Não sei se para obras malignas, não sei se para coisas nefastas. Num desses dias cheguei, as peças que estavam no varal foram tiradas. Mãe, você tirou? Não tirei. Camila, você tirou? Também não tirei. Elaine, você tirou? Não tirei. Larissa, você tirou? Também não tirei. Ninguém tirou. Então pegaram. Culto da igreja, 3 horas da tarde, culto de libertação, toda quarta-feira. Só que em dia de escola eu chegava muito cansada. Teve um dia que eu cheguei muito mal, com cólica, com dor, com febre. Aquele dia que é para você ficar de molho. Quando eu cheguei, falei, mãe, hoje eu não vou para o culto não. E estávamos em campanha. Mãe, hoje eu não vou para o culto não. Ela disse, não vai não? Não, por que não? Eu estou com uma dor de cabeça muito grande, estou com febre. Ela disse, tá bom. Queria só te falar uma coisa, lembra aquelas roupas que sumiram, desapareceram hoje sozinha? Ou melhor, apareceram hoje sozinha, pendurada de novo no varal. Alguém queria brincar com a nossa mente, perturbar a nossa alma. Aí ela disse, você não vai não? Eu falei, me peraí 5 minutos que eu me arrumo. Irmão, estava com dor, estava com febre, estava. Aí nesse dia minha mãe olhou para mim e falou assim, Camila, se você ficar em casa, essa dor vai passar? Eu falei, mãe, provavelmente não. Ela falou, então não é melhor sentir ela num ambiente onde você tem propensão para milagre? Rapaz, eu me arrumei na hora e eu fui. Deus está dizendo aqui, eu não vim contar mentira para você. Você não vai esquecer as coisas que você passou, mas você não pode deixar as coisas que você passou passarem por cima de você de novo. Preste atenção, o mar vermelho está aberto. O Senhor abriu o mar. O mesmo mar que o hebreu passou era o mar que Faraó tentou passar, porém ele foi passado. Porque existem coisas que Deus abre para você passar, mas para outros essas coisas ficarão no passado. O mar que foi aberto para o povo passar, veja, eles passaram pelo mar, mas o mar passou por eles? O mar passou por eles? Deus está dizendo, é assim que eu quero trabalhar com você na dor. Você vai passar por ela, mas eu não vou deixar ela passar por você. Você vai passar por momentos que vão te ameaçar. Você vai passar por momentos que vão te entristecer, mas você só ficará paralisado neles se você permitir. Não se permita ficar nem mais um dia na memória da dor que oprime aquilo que você já venceu, na memória da dor que oprime aquilo que você já sepultou, na memória da dor que oprime aquilo que você já rompeu. Não ande perto de quem usa cocaína se você já venceu a droga. Não visite a casa de quem dá trago de maconha se você já foi viciado em maconha. Não se assente para celebrar a mesa da comunhão com quem está bebendo álcool que te derrubava. Deus está dizendo, eu não quero você visitando os lugares que você já superou. Eu não quero você revisitando as áreas que você já venceu. Oh, meu Deus! Aleluia! Deus está dizendo, se isso passou, nem dorme mais lá. Se isso passou, nem procura mais. Ah, Camila, mas terminou tudo bem. Terminou tudo bem, mas perdeu o número do telefone. Não corre atrás de novo. Deus está dizendo a alguém, passa por Arã de Banda. O seu destino final está lá na frente. Não está aí agora. Pare de tratar o meio como se ele fosse o fim. Pare de tratar o meio como se ele fosse o fim. Pare de pegar o momento da confusão, o momento da dor, o momento do embaraço e tratar ele como se fosse destino final. Deus está dizendo, não considere o meio fim. Isso aqui é João 4, é quando Jesus diz que sai da Judeia para ir para Galileia. Completa aí para mim, por favor. Ele sai da Judeia para ir para a... Só que o texto diz que João revela que era ali necessário passar por Samaria. Só que todo mundo pensa que Jesus está saindo da Judeia para ir para Samaria, porque é o que dá a intenção. Porque o tempo todo só se fala de Samaria, de Galileia quase não fala.
Só que Samaria ali, por mais confrontador que seja, é apenas lugar de passagem. Por que os judeus convictos ignoravam Samaria? Todas as vezes que um judeu ia fazer uma viagem da Judeia para Galileia, ele demorava pelo menos 6 dias para ignorar tudo aquilo que estava no meio, para não ter que topar com nenhum samaritano, porque consideravam eles cães dentro daquela sociedade. Jesus vai passar ali bem pelo meio, só que o texto diz que ele só vai passar, tá entendendo? Deus está dizendo, você não pode ignorar tudo na trajetória, mas você precisa entender que tem lugares que são apenas de passagem. O destino final, Camilo, o que aconteceu em Samaria foi lindo, mas ele não saiu da Judeia para ir para Samaria, ele saiu da Judeia para ir para a Galileia. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, mantenha o foco! Não deixa o que acontece no meio do caminho te distrair. Não deixa o que está acontecendo no meio do caminho esgotar a sua visão, esgotar a sua energia. Não dedique a nada e nem a ninguém mais tempo do que é devido. Eu vou falar de novo. Não dedique a nada e nem a ninguém mais tempo do que é devido. Deus está dizendo, você não está nessa terra a passeio. Você tem uma missão. Você precisa saber onde você quer chegar. O texto diz que ele vive todo o restante dos anos de sua vida em Terá. Em Harã. E ali ele morre e ali ele é sepultado. E dali para frente, Abraão começa a viver ali. E Sara, e Naor, e Ló, e todo mundo começa a viver ali. Porque é impossível fugir completamente do que viveram antes da gente, quando se trata de família. Ele fica ali. Só que vai acontecer na vida dele uma coisa que não aconteceu na vida do pai dele. Ele vai ouvir a voz de Deus. Se há uma diferença entre Terá e Abraão, obviamente não é onde os dois iam chegar, ou queriam chegar. Mas a diferença é em quem falou com cada um. Não deixe quem não chegou desanimar você sobre frustração do que ele não viveu. Seja gente do teu sangue, seja gente da tua carne, seja amigo ou seja conselheiro. Não deixe as pessoas destilarem sobre você as frustrações do que elas não viveram, só porque elas se acham iguais a você. Ah, mas eu sou pastor como você. Ah, mas eu sou ministro como você. Ah, mas eu sou mãe como você. Eu sou pai como você. Não deixe. Eu vou falar aqui em todas as áreas. Negócio financeiro, espiritual. Ah, fulano abriu um negócio aí também, não deu certo não. Pergunte se fulano tinha de Deus uma palavra, porque eu tenho de Deus uma palavra. Muitas vezes o que vai diferir você de quem é frustrado não é a visão, não é o planejamento, não é a vontade. É simplesmente um estava debaixo de uma palavra e o outro não estava debaixo dessa palavra. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, pare de viver sobre a margem da comparação. Enquanto você fica com essa desgraça de comparação, você não anda para lugar nenhum. Você fica travado, porque o outro tentou abrir ali, não abriu, eu vou abrir para quê? Ah, porque o outro tentou construir igreja aqui, não conseguiu, eu vou construir para quê? Ah, porque tentaram implementar a visão X aqui, não deu certo, se eu fizer também não vai dar. Deus está dizendo, pois é, mas ele estava debaixo de uma palavra, porque o que você tem que entender é isso, não é a geografia, não é a circunstância. Oh meu Deus do céu, levanta as duas mãos porque uma é pouco. Deus está dizendo para você, traga a tua memória hoje a palavra que eu liberei sobre você, porque o que difere você deles não é a tua conta bancária, não é o teu sangue vermelho. O que difere você deles é que sobre a tua vida há uma palavra. Eles sabiam aonde queriam chegar, mas eu sou como você vai chegar. Eu vou adiante de ti abrindo caminho, eu vou adiante de ti desenferrolhando, desenterrando os ferrolhos, quebrando os cadeados de bronze, abrindo as portas de ferro. Quem recebe isso, levanta a mão. Aquele que vai adiante de ti é o poderoso de Jacó. Quando perguntarem para você, que diferença você tem de mim? Se você pediu dinheiro emprestado no mesmo banco, para o mesmo tipo de negócio, você vai dizer, a diferença é que eu levanto todo dia e digo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Eis que não tosquelejará nem dormitará o
Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu tenho uma palavra que abre o caminho, eu tenho uma palavra que abre a porta, eu tenho uma palavra que provoca um milagre, eu tenho palavra que cura a tua enfermidade, eu tenho a palavra que faz as conexões certas, eu tenho a palavra que abre as fronteiras. Alguém está aqui dizendo: mas eu não tenho dinheiro, e Deus está dizendo: mas eu tenho a palavra que vai abrir a porta, que vai trazer o dinheiro. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Você diz: eu preciso de recursos, e Deus diz: não, você precisa ficar como Pedro. Como assim? Basta uma palavra. Prepara aí para entrar comigo. Prepara aí a bateria, prepara o baixo. Tudo num som bem pesado. Linear no raciocínio, vocês não fazem nada. Quando eu ficar louco igual eu fiquei agora, você fica doido junto comigo. Eu quero te convidar hoje a substituir a tua lista enorme de recursos que você diz que precisa para chegar onde você quer, a dobrar ela, botar no bolso, abrir o coração e dizer assim: Senhor, fazer como Pedro. Para quem? Ele não diz para onde, ele diz para, porque não é geografia. Jesus traz um sermão tão duro que ninguém fica. Porque naquele dia ninguém foi curado e não teve multiplicação de pão e nem de peixe. Tem gente que só quer andar com Jesus enquanto ele multiplica. Mas só vai permanecer com ele quem aguenta a direção. Presta atenção. Existem muitas formas de chegar onde você quer. A maior prova é que tem gente que não começou contigo, mas já chegou lá. Mas sabe qual é o problema? Os caminhos que eles fizeram. Deus está dizendo: quando eu determino aonde você vai chegar, eu não cuido só da sua chegada, eu cuido de todo o trajeto. Sabe por quê? Porque Deus não quer aqui gente que teve que se arrebentar no meio do caminho inteiro para depois chegar no final e só dizer cheguei. Não, Deus quer gente que vive coisas lindas no caminho e quando chega, ao invés de dizer cheguei, diga vivi. Vivi. O melhor de andar com Deus não é o que Ele realiza no futuro. O melhor de andar com Deus é desfrutar com Ele no caminho do presente. Preste atenção. Quando Deus chega a Abraão e diz assim para ele: Abraão, sai da tua terra. Sai do meio da tua parentela. A primeira palavra, o primeiro verbo de ação imperativa que Deus aplica para a vida de Abraão é sai. Qual é o verbo? Qual é o verbo? Bora, gente, qual é o verbo? Sai é o primeiro verbo. Sai da tua terra e da tua parentela. Só depois do sai é que Deus diz e vai. Deus está dizendo: se você não mostrar disposição em obedecer, não vai ter de mim uma direção. Por que tem gente que está sem direção, se é de Deus um escolhido? Porque enquanto Deus disse a Abraão, primeiro sai para depois vai, você diz, primeiro me diz para onde eu vou e aí depois eu saio. Deus está dizendo comigo, não é assim. Primeiro você sai. Aí se você sair, eu te dou um vai. Camila, ainda não entendi. Vou falar então mais abertamente. Imagine agora um carrão maravilhoso, um carro top, na tua garagem. Adianta carro sem ter carteira de habilitação? Tem gente que tá com aquele risinho, como quem diz assim, tá me adiantando. Vai tirar a carteira. Para de fazer oração contrária para os policiais. Eles têm que ficar de olho aberto, mas quando você passa, você diz, cega ele, Jeová. Vai cegar ninguém, vai tirar a tua carteira. Olha isso. Adianta ter um carro e não ter habilitação? Não. Vamos então um pouco mais além. Adianta ter um carro, ter uma habilitação, mas não ter combustível no carro? Vamos um pouco mais além. Adianta ter um carro, ter uma habilitação, ter combustível, mas não saber para onde vai? Não. Então você pode ter carro, pode ter habilitação, pode ter combustível, mas se você não tiver uma
direção, não adianta. Agora pega alguém que não tem nada. Ele não tem carro. Ele não tem moto. Às vezes a coisa está tão difícil que ele não tem nem bicicleta. Como diz o baiano, ele vai de a pé. Mas se ele tiver uma, ele chega onde ele quiser. Chega de ônibus, chega de carona, chega de bicicleta. Camila, eu ainda não entendi. Deus está dizendo, você está gastando tempo demais pensando no recurso. Você está gastando tempo demais pensando na força. Eu te trouxe hoje aqui, assim diz o Senhor. Não se preocupe com a força, se preocupe com o foco. Deixa a força comigo, deixa o recurso comigo. Só sai da onde você tem que sair. Só mira onde você tem que chegar. Vou falar de novo. Só sai da onde você tem que sair. Só mira onde você tem que chegar. Porque Deus te trouxe hoje aqui para dizer: o recurso é meu, a força vem de mim. Abraão sai e Deus dá um vai. Deus está dizendo para alguém: você não precisa saber como termina, você só precisa me mostrar como começa. Deus está dizendo: começa aí embaixo que eu termino aqui em cima. Começa na horizontal que eu libero a vertical. Eu abençoo a vertical. Eu construo ponte na vertical para você chegar onde você precisa. Mas primeiro sai, Abraão. Sai! Ele sai, arruma as coisas dele e vai-se embora. Deus diz para ele qual é a terra? Não, Deus diz: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus está dizendo: caminha comigo no meio que eu te mostro no fim. Deus está dizendo: sabe isso tudo que você acha que sabe o seu fim? E se eu te disser que isso tudo que você considera que é o seu fim, na verdade eu só te contei a metade. Ou, para você que já viveu muita coisa e pensa: estou chegando no fim, Deus está dizendo: eu só te contei a metade. Ele sai com tudo. Mas o Senhor diz assim: sai da tua terra. De quem é aquela terra? De Abraão. Ele já tinha prosperado e enriquecido em tudo ali. 10 minutos e eu encerro. De quem era aquela terra? De quem era aquela terra? Abraão. Olha o que Deus está dizendo: sai da tua. A gente sabe que é tudo de Deus, né? Mas a posse daquele momento é da de Abraão. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Nas entrelinhas, o que Deus está dizendo? Sai da tua. Rapaz, é complicado você sair do que é seu para ir no que você não sabe nem de quem é. Só que o que Deus está garantindo é: você vai sair do que é seu, mas eu vou te mostrar o que é. Só que eu não vou te dar agora, eu ainda vou te mostrar. E para chegar lá você tem que deixar agora. Então olha o que ele está dizendo: troca o certo. E alguém diria pelo duvidoso, mas só que quem falou foi Deus. Então ele está dizendo: troca o certo pelo eterno. O certo é bom, o certo é seguro, mas o eterno é perpétuo. É por isso que Deus diz a Abraão: a terra que eu te der, eu não vou dar só para você. Por quê? Porque você saiu do que era seu, do que era certo. Vamos lá, você saiu do que era seu, saiu do que era certo. Mas eu não posso te pedir o certo para te dar o certo. Então, para ser melhor, quando você me der o certo, eu vou te dar o que é perpétuo. Por isso, quando ele sai da terra dele, Deus não diz para ele: eu vou te dar essa terra só a você. Ele diz: não, Abraão, prepara, porque a terra que eu te der, eu vou dar para você, para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, para os filhos dos filhos dos teus filhos e para os filhos dos filhos dos teus filhos. Levanta a mão, ministério, fé. Levanta a mão, transformação extrema. Deus está dizendo: eu não vou tirar o que é seu para te dar o que é melhor. Eu não vou tirar o que é seu para te dar o que é bom.
eu vou te tirar do lugar da instabilidade e vou te introduzir no lugar da eternidade, bênçãos perpétuas, palavra permanente. A bênção do Senhor não acrescenta dor, a bênção do Senhor não traz prejuízo. Olha para alguém e faz assim, ó, não vai ter prejuízo. Com Deus você não tem prejuízo. Abraão sai. Deus diz assim, Deus leva ele para onde, gente? Canaã. Sabe por quê? Deus me diz assim, que tudo que seus pais não viveram, você vai viver de modo a honrá-los. Você vai honrar a memória do povo que veio antes de você. Terá que chegar, não chegou. Abraão chegou não para superá-lo, mas para honrá-lo. Deus está dizendo, você não vai chegar mais longe para humilhar ninguém. Você vai chegar para honrar. Ele chega lá, agora preste atenção. Resumindo a trajetória de Abraão em 1 minuto. Quando ele sai e chega em Canaã, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar. Quando ele levanta o altar, Deus diz para ele, agora percorre essa terra. Eu imagino que parece que para Abraão, aparentemente, o destino final parecia Canaã. Só que quando ele chega lá, antes de armar a tenda, ele arma o altar. Parece até que Deus já escreve os planos e fala, não, para um homem desse não. Se antes de armar a tenda ele armou um altar, Deus está dizendo, o que você fizer no lugar que eu vou te colocar vai determinar se você fica ali ou se você vai um pouco mais além. Ele levanta um altar e consagra ao Senhor. Dali para frente, resumindo a história, Deus vai dizendo para Abraão, enquanto ele caminha, à medida que ele foi percorrendo todo o sul de Canaã, o Senhor vai dizendo para ele, Abraão, aonde você pisar a planta do teu pé, ali eu te darei por herança. Que é o que a gente falou agora, não só para ele, mas para ele, para os filhos dos filhos, né? Então preste atenção. Enquanto Abraão tem força, completa aí, meu povo, enquanto Abraão tem força, Deus diz para ele, aonde você pisar a planta do seu pé. Só que o texto diz que ele envelhece e enriquece, mas não para de caminhar. Só que depois de um tempo, Abraão não aguenta mais caminhar, porque ao longo da jornada tem uma hora que você perde força. Só que Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui, você pode até perder a força, mas se você mantiver o foco, aí olha o que Deus diz, você vai ver isso na trajetória de Abraão. Chega uma hora que para continuar herdando e para continuar ganhando, Deus já não diz para Abraão aonde você pisar a planta do seu pé. Deus diz assim para Abraão na sua velhice, Abraão, levanta os teus olhos. Porque Deus sabe que não tem mais perna para percorrer a terra. Só que não tem problema quando faltar força, porque as palavras que o Senhor disse, a forma como Ele levanta os homens a quem Ele quer dar coisas, a quem Ele quer usar, não está baseada na força, está baseada no foco. Olha o que Ele disse em Isaías, os mancebos, os jovens, não está falando de idade, está falando de ansiedade, de pressa. Os ansiosos, os apressados, certamente se cansarão, e os mais apressados ainda se fatigarão. Aí olha o que Ele diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A primeira coisa que ele diz é isso aqui, ó, subirão com asas como de águia. A águia não é águia só enquanto voa, porque a força da águia não está na asa, está na visão. É por isso que quando a gente olha alguém de visão, ele pode ter cabelo branco que continua no auge. Por quê? Não é o braço da asa, é a visão do além, é a visão do mais longe. Aí Deus vai usar a boca do profeta Isaías e vai dizer, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus está dizendo na caminhada, não tem problema se você perder a força, eu renovo. O que você não pode perder é o foco. Aí quando Abraão já não pode mais percorrer o sul do território de Canaã, Deus diz para ele, Abraão, apenas levanta a cabeça e olha o mais longe que você puder, porque aonde a sua visão alcançar. Tem alguém aí entendendo? Diga eu aqui. Tem alguém entendendo aí? Levanta a cabeça, porque o Senhor está dizendo, tudo que couber na sua visão, fique em paz.
cima, olha para o alto, você vai além. Você vai pisar onde seus pais não pisaram. Você vai entrar onde os seus antecessores não entraram. Você vai muito além. Abraão agora vai ganhar muita terra, muita herança. E o texto termina dizendo que ele morre velho, farto de dias e rico. Todas as promessas se cumprem na vida de Abraão. Mas sabe qual é a coisa que Deus continua fazendo mesmo depois de cumprir a promessa de Isaac? Deus continua dando para Abraão terra. Aquilo que Deus mais deu a Abraão foi terra, ok? Completa para mim para a gente encerrar junto. Aquilo que Deus mais deu a Abraão foi? Aquilo que Deus mais deu a Abraão foi? E aquilo que Abraão mais percorreu foi? Agora lá no capítulo 12, qual foi a primeira coisa que Deus pediu para Abraão? Deus está dizendo, aquilo que você tiver mais facilidade para deixar. Não é facilidade por ser fácil deixar. O que ele está dizendo é, aquilo que você aguentar, largar por mim, é naquela área que eu mais vou te prosperar. Eu vou falar um negócio aqui que fique registrado. Se um dia Deus me enriquecer, não se assuste. Porque uma das coisas que eu tento mais mostrar para Deus, que não me pega, é dinheiro. Porque eu sei que aquilo que você mais se desprende é para onde Deus mais te aproxima. Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de área de prosperidade. Quem está entendendo, diga amém. Vou dar um exemplo aqui para a gente fechar. Abraão, sobe a um dos montes do Moriá que eu vou te mostrar. Chegando lá, você oferece Isaac. Quem deu Isaac para Abraão? Quem deu Isaac para Abraão? Ele é homicida, assassino? Nosso Deus aceita sacrifício humano? Não. Só que ele disse assim para Abraão, me dá teu filho, a quem tu amas, Isaac, teu único filho. Abraão leva a lenha, Isaac leva a lenha, ele leva o fogo e o cutelo. Quando chega lá em cima, ele arma o altar. Quando ele prepara para acutelar o menino, Deus grita, Abraão, Abraão! Não faça isso, porque agora eu sei que você teme a mim. Se Deus é onisciente, já sabia disso, sim ou não? Sim ou não? Mas por que faz isso com Abraão? Porque Deus sabia. Sabe quem não sabia? Abraão, que estava deixando o lugar que era a prioridade de Deus no coração, entrar em Isaac. Preste atenção, tem coisa que Deus nem quer tirar de você. Ele só quer mexer no teu. Ele está dizendo, se isso sair do primeiro lugar do teu coração, não preciso nem tirar de você. Porque eu não quero tirar da tua mão. Eu só quero saber qual é o lugar que isso ocupa no teu. Quando ele viu que estava disposto a entregar o filho, Deus voltou para o lugar que tinha que ficar no coração de Abraão, que é qual? O primeiro lugar. Mas se Deus colocou ele à prova, é porque viu que o primeiro lugar já não estava sendo de Deus, estava sendo de quem? De Isaac. Aí Deus diz o quê? Vou tirar Isaac. Só que quando ele vai para tirar, ele restitui, provê o cordeiro e Isaac é restituído a Abraão. Aí eu te pergunto, Deus ia matar ele de verdade? Não, Deus só queria mexer para botar no lugar, que precisava ir para o lugar. Deus está dizendo, o que Deus mais deu a Abraão foi terra, porque o que Abraão deu de cara para Deus foi terra. E o que mais Deus deu a Abraão? Terra. Deus está dizendo, aquilo que você conseguir deixar para mim é o que eu mais vou dar para você. Agora, por que ele conseguiu fazer isso? Porque Abraão conseguiu administrar a terra do jeito que a gente tem que administrar. Como assim, Camila? Deus está dizendo, eu vou te dar terra para você possuir ela, desde que você não deixe ela possuir você. Vou falar rasgado e todo mundo vai entender. Deus está dizendo, eu não te dou o carro para você ficar de frescura. Porque se você não dá carona, porque o pé da criança vai bater no couro. Se você não deixa andar na frente, porque vai sujar o painel de piano. Deus está dizendo aqui, eu dei o carro para você, mas não dei você para o carro. O que é isso? Se você não faz nada com aquilo que Deus te deu, porque tem medo de perder o bem que você tem, então não é você que tem o bem, é o bem que tem você. De que adianta ter casa de porcelanato, se quando todo mundo chega lá tem que tirar o sapato? As irmãs não podem marchar no porcelanato, aí porque vai arranhar o chão da minha cozinha. Deus está dizendo, deixa o povo entrar e marchar nessa casa, porque porcelanato eu troco para você a hora que ele quiser. Agora ele está dizendo, eu dei isso para você possuir ela, mas ela não possui você. Aí Deus da casa bonita, eu vou falar, tem gente que não está aqui, e não é porque não pode, é porque não quer. A casa é confortável, o sofá é confortável, aí diz, eu não vou porque eu posso ficar em casa. Deus está dizendo, eu dei a casa para você, mas não
mandei você para casa. Quando você deixa de vir para a casa de Deus, porque a sua é mais confortável, Deus está dizendo, não é você que usa a casa, é a casa que usa você. Mas se você aprender que o que eu te dei, você vai possuir isto, mas não vai deixar isso possuir você, te prepare, tu vai ter mais carro do que garagem, vai ter mais casa do que gente para visitar. Se você não deixar a terra possuir você, Deus vai te levantar para possuir a terra. Quem entendeu, diga amém. Bota a mão no teu coração aí. Bota a mão no teu coração, fecha o olho, curva a cabeça. Fecha o olho, curva a cabeça. Fecha o olho. Primeira coisa, coloca diante de Deus o que você sente que está disputando o teu coração aí agora. O que você sente que está disputando o teu coração? É rede social? São bens? Está deixando de participar da ceia para ganhar dinheiro? O que é que está disputando o seu coração? Comece a colocar diante de Deus agora. Deus, eu quero erguer um altar em cima disso. Eu quero consagrar isso ao Senhor. Eu não quero mais deixar isso me roubar de ti. Comece a pedir isso. Segunda coisa. Deus, eu não quero esperar recursos para ir. Porque tem gente que tem recursos, mas não chega. Eu quero caminhar de acordo com a tua palavra. Peça isso aí agora. Senhor, me ensina a caminhar de acordo com a tua palavra. Terceira e última coisa. Deus, tudo aquilo que o Senhor ver em mim, disposição para entregar para ti, não me deixe preocupar-me com a tua forma de restituir. Só me deixe ocupar-me com a forma que eu devo te entregar. Pai, em nome de Jesus eu oro para que haja transformação extrema de dentro para fora, para que a partir de hoje, a fim de seguir o teu vai, nós possamos sair da geografia da nossa dor, nós possamos sair da geografia do que nos atormenta. Nos ajuda a passar por aquilo que quer passar por cima de nós. Eu te peço isso agora, traz controle, traz governo sobre o teu povo, para que eles possam governar sobre aquilo que tenta governá-los, sobre aquilo que tenta amarrá-los. Que a partir de hoje, desses dias de transformação extrema, se contem aqui testemunhos extremos de gente que viveu uma chave que virou, polos diferentes. Quem estava no norte precisava chegar no sul, que chegue. Quem estava no sul e precisava chegar no norte, que chegue. De uma ponta a outra, Senhor, trabalha com transformação. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Quem concorda, diga.